Agora vai. Aê! Fala alguma coisa. Oi, gente! Tá dando pra me ouvir bem? Agora dá para ouvir. Agora tudo certo, Alexandre. Boa Tá, noite, beleza. Alexandre. Boa noite. Eu já estava toda íntima, chamando ele de Ale também. Bem, tá gravado. Pode chamar. Então, primeiramente, Alexandre, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, né? A Amanda Caru, mais uma vez, nessa parceria aí com a gente, sempre incrível. Agradecer não só a disponibilidade de você estar conversando com a gente, mas também de aceitar ter remarcado a live que era para ter sido domingo, a gente passou para hoje, né? Por problema de saúde. Muito obrigada por sua disponibilidade, acho que vai ser muito produtiva. E aí eu acho que a gente pode fazer uma apresentação rápida e depois já joga a bola para você se apresentar também, tá bom? Beleza. Então, eu sou Jonathan, psicólogo, e eu e a Ana Carolina, a gente faz parte do Devir Espaço Terapêutico, e a gente tem desenvolvido uma série de ações e de atividades, principalmente agora nesse momento, relacionadas à questão da pandemia do coronavírus, né? E essa é mais uma delas. Sim. Queria agradecer a presença de todos, em especial a tua, Alexandre, e a tua disponibilidade. Obrigado. Então, eu sou Ana Carolina, eu sou psicóloga também. Junto com o Jonathan, a gente criou o Devir Espaço Terapêutico como esse espaço de conversar, de bater um papo, falar sobre psicologia, sobre saúde mental e sobre esses outros temas também que são transversais. E, mais uma vez, te agradecer a sua disponibilidade, agradecer o pessoal que está aí assistindo a gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E, Alexandre, é com você. Bom, oi, gente. Eu sou Alexandre, eu sou biólogo, pesquisador e atualmente eu trabalho com coronavírus. Tá dando muito eco aí? Não, tá de boa, tá de boa. Eu trabalho com coronavírus desde o começo do ano. Antes eu trabalhava com outras doenças virais, né? Doenças de vírus, como dengue, zika, febre amarela. E aí, diante dessa demanda, né, por uma pesquisa com essa doença nova, aí eu acabei começando a trabalhar com coronavírus. Meu mestrado é pela Unicamp e pelo CNPEM. O CNPEM, ele é uma organização social, ele é um órgão público que desenvolve pesquisas de ponta, né? Então, a gente tem essas pesquisas da biologia, né, para descobrir fármacos para doenças. A gente tem também um laboratório que trabalha com nanotecnologia. A gente tem outro laboratório que trabalha com energias biorrenováveis, principalmente etanol. E a gente tem um acelerador de partículas, tipo aqueles de filme mesmo, assim, que tem o elétron que fica... Que massa! E muita gente não sabe que tem isso no Brasil, mas tem aqui em Campinas. Vocês todos estão convidados a visitar a gente aqui. Em outubro vai ter um evento aberto, então a gente apresenta tudo certinho. E Legal. É o único acelerador de partículas do Brasil? Sim, é o único que, na verdade, lá no CNPEM a gente tem dois aceleradores. Tem um menor, que, se eu não me engano, ele é da década de 90, 80, e tem um novo que foi lançado ano passado, que é um acelerador de quarta geração, que é um dos mais novos que tem no mundo. Nossa, que massa! E aí, o epicentro, né, de inovação tecnológica, de pesquisas, de inovação, que legal. Então, Ale, qual que é o motivo, assim, da gente ter te chamado aqui para conversar um pouquinho com a gente, né? A live que você fez com a Amanda Caru no sábado foi muito legal, acho que deu para esclarecer várias dúvidas, teve uma noção, assim, do que é que a gente está enfrentando, do que está acontecendo no contexto mundial e nacional. E aí a gente aqui, enquanto psicólogos, né, que atende pessoas não só na clínica, mas em outros espaços também, a gente queria tirar algumas dúvidas.
Porque nesse momento que a gente está vivenciando, é um momento de muita incerteza. A gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe se isso vai acabar em algum momento, né? E todos nós estamos tendo que readaptar a nossa vida de alguma forma. A gente está tendo que readaptar as nossas relações, fazer mais videochamadas com as pessoas, trabalhar pelo home office, né? Então, a gente está adaptando a nossa vida para vivenciar o momento que está acontecendo agora. E dentro desse contexto, surgiram várias dúvidas, dentro principalmente da área da psicologia, mas eu acho que não se restringe a essa área, o que a gente pode fazer para readaptar esse nosso contexto para conseguir fazer os nossos atendimentos, para conseguir fazer o nosso trabalho normalmente, entre aspas, né? Com essa nova adaptação. E aí surgiram essas dúvidas, o pessoal mandou algumas dúvidas aqui pra gente, eu acho que aqui durante a live também o pessoal vai mandando outras dúvidas. E a ideia é a gente batendo um papo, tirando essas dúvidas, o que for possível, o que não for possível também, a gente conversando e construindo junto, pesquisando, enfim. Então, Alexandre, eu acho que é muito legal a gente poder conversar contigo, porque tem muitos psicólogos que atualmente estão atendendo online, né? Mas só que tem algumas situações, no caso, situações de emergência, situações mais complexas que o atendimento ele ainda é presencial, né? E aí, assim, aí surgem várias dúvidas, né? Em relação a como fazer esse atendimento, como organizar esse atendimento melhor, para que a gente sabe que o risco ele sempre existe, porque viver é um risco, né? Mas, assim, como é que a gente faz para diminuir esse risco, né? Dentro dessa nossa prática. E eu acho que, e nesse sentido, eu acho que tu tem muito a contribuir para a gente, né? Com certeza. Sim. Então, é basicamente isso, assim, vamos conversando e aí vão surgindo as dúvidas. Beleza. Então, eu acho muito importante, né? Eu já tinha até trocado uma ideia com a Ana sobre o atendimento presencial, né? Porque enquanto pessoa que já teve atendimento, para mim o espaço físico ali era muito importante, né? Assim, era um momento que eu me sentia seguro e aí conseguia conversar, ter uma troca, né, com o profissional da psicologia. Então, eu acho realmente assim, que é um momento especial ali, assim. E, infelizmente, tem situações que não tem como você evitar, né? De ir até um consultório. E, bom, a gente tem que sempre tomar as medidas básicas, né, de segurança desse novo mundo que a gente está. Então, sempre usar máscara. Preferencialmente, usar máscara de pano, tá? Porque a máscara cirúrgica a gente precisa deixar para os médicos e para os enfermeiros que estão ali naquele momento que eles precisam fazer um descarte muito rápido, né, de máscara. Porque eles vão atender muitas pessoas, assim, rapidinho, e eles precisam ir trocando conforme eles têm essa demanda, né? Então, preferencialmente usar máscara de tecido, usar sempre máscara com pelo menos 2 camadas, então uma de algodão, no meio pode ser um TNT e mais uma outra. Existem algumas máscaras que o pessoal começou a fazer que, tipo assim, tem a camada de fora de algodão, uma camada aqui também de algodão e deixaram aberto aqui. Você pode colocar um filtrinho dentro e depois tirar. Aí esse filtro seria descartável. Isso. E aí você vai sempre trocando. Sim. Legal. Como vocês também vão atender várias pessoas, assim, ao longo do dia, é legal ter mais de uma máscara, porque aí você atende e aí depois você vai trocando também. Sim. E qual seria esse prazo, assim, para trocar entre uma máscara e outra? Quanto tempo eu posso ficar com a mesma máscara? Então, o prazo normalmente é de 2 horas que você pode usar a mesma máscara. Aí se você usa 2 horas, depois você troca de máscara. Se você tiver com um paciente que estiver apresentando algum sinal assim da doença, é bom você trocar já a máscara. Certo, com mais antecedência. Inclusive, Isso. foi uma pergunta Aí acaba que mandaram pra gente. Assim, então o que eu entendi, Alexandre, assim, ó, se tiver alguém
possa estar apresentando algum sintoma e a gente atender. Após o atendimento, a gente já troca a máscara. Isso. Perfeito, perfeito. E aí essa máscara a gente guarda num saquinho, alguma coisa assim, para depois lavar ela. Guarda sempre que você fizer a troca, guarda, né, num saquinho separado. Aí chegando na sua casa, você lava a sua máscara. Eu gosto de lavar separado do resto da roupa. Então lava ali, pode ser a mão, dá uma lavada, deixa secar e passa um ferro quente depois em cima. O ferro é fundamental, passar ela depois. Tem algum... Sim. Tá. O vírus ele costuma morrer em temperaturas maiores a 60 graus. Pelo menos é o que os estudos têm sugerido. Então, sempre passar o ferro, que aí você tem mais uma garantia. Ótimo. E aí, uma dúvida que o pessoal mandou pra gente, Ale, é assim, eu preciso atender de máscara ou se eu tiver a 2 metros de distância da pessoa, não precisa? Ou é recomendado usar máscara de qualquer jeito? Ou os dois? Os dois é a melhor situação, né? Então, sempre manter uma distância de pelo menos 1,5 metro ou 2 e usar máscara, tanto você quanto o seu paciente. Entendi. Então, assim, se só um tiver de máscara e o outro espirrar, você tem uma chance média de contágio. Aí, se os dois estiverem de máscara, a sua chance é baixa. Então, Alexandre, olha só, então o ideal é a gente orientar as pessoas que a gente vai atender que elas cheguem no atendimento com a máscara. E aí, assim, seria importante, então, seria importante a gente ter máscaras, então, no consultório sobressalentes, para o caso da pessoa esquecer, do caso, enfim, alguma coisa acontecer e ela não levar, a gente ter máscaras sobressalentes para a pessoa usar. Sim. E nesse caso de ter as máscaras sobressalentes, aí eu recomendo vocês terem as máscaras descartáveis, né, cirúrgicas. Porque aí você evita... Porque aí o paciente vai e usa e depois ele pode jogar fora. Sim, entendi. Entendi. E aí, outra coisa, assim, que o fluxo do consultório, ele é muito grande, né? Então, uma pessoa que termina o atendimento sai e outra entra. Nesse atrás, a gente tem visto aí que o vírus fica na sola do sapato, é recomendado a gente tirar o sapato para entrar em casa e tudo mais. Nesse caso, porque nem sempre a pessoa vai querer tirar o sapato para entrar no consultório, por exemplo, né? O que a gente poderia fazer? Como é que a gente pode fazer para a pessoa higienizar o sapato? Então, se você tiver um paninho assim com água sanitária ou às vezes esses lencinhos que tem álcool, tem que pedir para ela passar no sapato, mas tem que tomar cuidado que às vezes, principalmente tênis de corrida, né, ou de trilha, tem muita ranhura. Então isso, você só pisar em cima do tapete ali molhado, às vezes o vírus pode estar meio que dentro assim dessa sola do sapato que tem a ranhura, né? Sim. E também sempre verificar se o pano está realmente molhado, né? Porque se você colocar ali no começo do dia, até o final, a água sanitária ou o álcool já saíram dali. Então, sempre pedir para ele tirar um momento, enquanto ele está esperando a vez dele de entrar no consultório, já ir higienizando o sapato dele. Então, Alexandre, olha só, então a gente poderia pensar, fiquei falando agora, eu fiquei pensando uma coisa, de a gente orientar, então, os pacientes de ir com um sapato, enfim, que seja fácil de tirar, ou ir com um chinelo, ou com uma sandália, com algo que seja... E caso a pessoa não possa, para ver se ela tem um sapato que tenha uma sola lisa, né, para ir, e aí a gente tem o pano ali que esteja sempre úmido com água sanitária para a pessoa, e aí orientar ela a não só encostar o pé ali, mas esfregar o pé no caso ali, né? Para ela fazer uma higienização um pouco assim delicada ali, né? Entendi. Aí a Simone até perguntou aqui em cima se no caso aquela máscara de plástico, que eu acho que é aquela que cobre todo assim, né? Se ela seria uma opção nesse atendimento. Assim, se ela, ao invés da máscara de pano, seria aquela máscara assim inteira. Sim, aquela viseira, né, é uma opção.
mas também sempre tomar cuidado de você usar e dar uma higienizada depois. Porque quando você estiver falando, vai criar uma umidade ali naquela viseira. Aham. Ah, entendi, Alexandre. A umidade vai começar a acumular alguns micro-organismos, né? Às vezes nem vai ser o coronavírus, às vezes pode ser alguma bactériazinha. Porque a gente tem muita bactéria dentro do nosso corpo. Então a gente vai falar, a gente espelha um pouco disso. Então sempre dá uma limpada também nessa viseira. Uhum. Entendi. Com álcool, tá? Com Ou álcool, sabão. com álcool 70, né? Isso Isso. é outra pergunta, assim. O indicado é o álcool 70, seja ele em gel ou líquido, tanto faz. Uhum. Aham. E, Alexandre, outra coisa, e esses as concentrações menores que 70 não funcionam? Então, elas, conforme vai diminuindo a concentração, vai diminuindo a efetividade. O melhor mesmo é que o seu álcool esteja entre 60% e 80%. O 70 o 70 é o melhor deles. Ah, Entendi, tá. entendi. Tá. E E aí também, na live. Pode falar, perdão. se você pegar algum álcool com uma concentração maior do que 80%, esse álcool ele evapora. Então ele não funciona também. Sim. Então sempre álcool de 60% a 80%. Uhum. Perfeito. Certo. Aí a Jussiara tá mandando uma pergunta, que foi uma pergunta que mandaram também na caixinha de perguntas pra gente, que é a higienização dos estofados. Porque nos consultórios, geralmente é um sofá, é uma poltrona, né? Um estofado. Uhum. E aí tem manta, tem tapete, tem almofada. Como que a gente faz nesses casos? Porque não dá pra... Não é uma superfície lisa, por exemplo, né? Não dá pra ir ali e passar um paninho com álcool. Como é que a gente pode fazer pra higienizar? Compra um borrifadorzinho de spray e aí dá uma passada ali sempre. Uhum. É a melhor maneira de fazer. O Aí, álcool no tem caso, que o ficar... álcool líquido, né? Isso, aí tem que ser álcool líquido. Aham. Sim. Ou também, o Conselho de Química, o Conselho Federal de Química postou alguns vídeos no Facebook deles, mostrando como você pode fazer uma diluição de água sanitária para fazer higienização de tapete, dessas coisas. Lá eles têm bem bonitinho explicando o passo a passo. Então você compra o galão, coloca acho que 2 colherzinhas em 1 litro de água, 3, e aí você tem uma solução ótima para higienizar esses tecidos. E outra coisa, Alexandre, eu fiquei pensando assim, tu falando, e eu fiquei pensando também, assim, que o ideal, assim, é procurar evitar mantas, almofadas, evitar tapete, né? Se tem isso no consultório, nesse momento, né, evitar isso, retirar do consultório, que facilita a higienização, provavelmente, né? E outra coisa que eu ia te dizer, depois que borrifa, seja o álcool ou seja a água sanitária diluída, passa um pano, uma esponja, uma escova, ou é só borrifar mesmo? Então, eu só borrifaria, porque você passando um pano em cima, você às vezes vai acabar tirando aquele álcool que ia estar ali naquela superfície, vai acabar indo para o seu pano de limpeza. Então, só borrifa mesmo. E é o que você falou, né? Tentar tirar o máximo de itens que dá para tirar ali. Então, almofada eu tiraria, essas mantinhas também, Aham. tapete. Certo. E nesse tipo de superfície que a gente tem visto aí, você até falou no sábado também na live sobre o tempo que o vírus fica nas superfícies, né? Nos estofados, nessas superfícies assim de tecido, algodão, essas coisas, quanto tempo mais ou menos ele fica? Então, em tecido, a gente ainda não saiu nenhum artigo que comprove quanto tempo fica em tecido. Mas o que a gente estima pela vida de outros coronavírus é que ele pode ficar de 72 a 96 horas em tecidos. Sim. Ah, entendi. Sim, é bastante tempo. Né? É bastante tempo, dá acho que 3 dias. Sim. E outra coisa, Alexandre, que eu ia te perguntar. Existem, a gente pensou isso, outras pessoas também vieram falar pra gente, né, quando a gente começou a divulgar a live, aqueles tecidos que são impermeáveis, né? Então, algumas pessoas perguntaram isso. Se a gente colocasse por cima do sofá ou da poltrona esses tecidos impermeáveis, aí é melhor
para fazer a higiene ou não faz diferença? Eu colocaria porque acho que é até mais fácil de evitar outras coisas de nascerem ali, né? Porque, por Aham. exemplo, se você tem um tecido que é permeável e você joga uma solução que vai estar úmida, depois de um tempo pode ser que apareçam bactérias ou fungos. Se você tiver Ah, uma superfície que é mais impermeável, é mais difícil de você ter essas outras coisinhas nascendo dentro do seu estofado. Então eu Sim. colocaria sempre uma, não sei, tem até aqueles plásticos também que dá para colocar em cima do sofá, né? sim, Aham. Sim. Então É, coloca e aí passa o álcool depois em cima, água sanitária. uhum. sim. Então, nessa questão assim, do assento do cliente, a gente pode pensar que evitar a manta, evitar a almofada, e se não tiver o tecido impermeável, borrifar ou a solução com água sanitária ou com álcool, né? Ou Isso. então botar por cima da poltrona, do sofá, do assento, enfim, um tecido impermeável que vai facilitar a limpeza posterior. Isso. E também colocando um tecido impermeável ou, sei lá, aquela capa de plástico, sempre ele dá uma borrifada, né, higienizar depois que um paciente ir, né? Na hora que for trocar o paciente, sempre higienizar. Claro, Aham, claro. sim, Uhum. sim. Aí, uma dúvida que eu tenho, assim, que o pessoal mandou nas perguntas também. Qual que é o risco de contágio, de transmissão, se eu estou usando máscara e o paciente também está usando máscara e de repente eu ou o paciente espirra? Qual que é o risco, assim, usando a máscara e mantendo a O, distância? o risco é bem baixo, na verdade, dos dois usando, né? Então, teve até um meme que saiu assim. Imagina que duas pessoas estão sem calça e aí uma delas faz xixi. Se você tiver sem calça também, é mais fácil do xixi cair em você. Agora, Uhum, se você tiver de calça, o xixi não vai cair em você. E se os uhum, dois estiverem de calça, a chance é quase nula. Então, uhum. a chance de você se contaminar com o coronavírus, se você tiver de máscara e o paciente tiver de máscara, é bem baixa. Aham. E mantendo a distância segura também, né? E De 1,5 mantendo a m. distância segura sempre. Aham, Até sim. com criança é um pouco mais difícil de você manter essa distância, né? Isso, sim. Mas Eu é até sempre ia bom. falar isso. Pode É bom falar. você tentar manter uma distância, assim. Mesmo que para a criança você não consiga deixar os 2 metros, Uhum. tenta. Não fica, tipo, muito pertinho assim dela. Sim, sim. É, eu até ia falar isso, porque na minha prática eu atendo crianças no consultório. E aí, com a criança, não tem essa coisa dela sentar no sofazinho, eu sentar na minha poltrona, né? A gente senta no chão, ou Uhum. senta ali na mesinha, nas cadeirinhas. E aí eu tenho feito isso. A criança vai de máscara, eu já oriento os pais a levarem a criança de máscara. Eu também uso máscara e eu tento manter a distância, pelo menos assim, da largura de uma mesa. Entendeu? Então, por Sim. exemplo, acho que uns 60 centímetros para 1 metro, a criança brincando ali e eu sento um pouquinho mais distante dela. Isso já tá ok, assim, já tá um pouco mais seguro. Já, e tentar também, quando você está sentado, não sentar assim diretamente na frente da pessoa. Dá uma andadinha pro lado, porque aí se ela espirrar, ela não espirra aqui, assim, né? Não espirra direto em Sim, você. sim, sim. Ah, boa, boa. E aí, outra dúvida. O pessoal mandou muita dúvida e a gente também tem muita dúvida, porque é aquela coisa da incerteza, né? A gente está lidando com uma Aham. coisa que a gente não conhece, enfim. Eu preciso usar luvas ou a só higienização com água e sabão e ou com álcool e gel já tá ok? Não precisa usar luva, então sempre, né, lava a mão com água e sabão. E aí, pegou na maçaneta, lava também e deixa um potinho de álcool gel dentro do seu consultório, porque se você encostar em alguma coisa ou ficar com vontade de coçar o olho, coçar o nariz, pelo menos você tem um pote de álcool gel ali do seu lado. Uhum, sim. Ah, então, E Alexandre, então sempre, agora. Diga, diga. não, e sempre evitar, né, coçar as suas mucosas, né, nariz, olho, tentar evitar ao máximo. Então, Alexandre, assim, em relação ao que tu está falando, o ideal assim é a gente falou já do pano úmido, a gente já falou do assento da pessoa, né? O pano úmido para limpar os pés na entrada.
E aí seria então bom na entrada que a gente também colocasse álcool gel e a pessoa higienizasse as mãos já na entrada do consultório, né? Aham. Numa mesinha ao lado do assento do cliente, geralmente tem aqueles lenço, né, de papel para a pessoa, caso a pessoa chore, alguma outra coisa, enfim, né? Você Uhum. está correndo, enfim, né? A gente tem os lenços de papel, a gente pode colocar então também um tubo de álcool gel ali do lado, para a pessoa também, Sim. caso ela sinta necessidade, ela também possa utilizar ali durante a sessão também. Agora tem até aqueles. Igual o pote que tem de sabonete em banheiro de shopping, que você aperta assim e fica grudado na parede, tem de álcool gel. Então, às vezes vale o investimento de comprar um desses, deixar do lado da porta, e aí sempre que for encostar na maçaneta, usa o álcool gel que tá ali. Sim. E, Alexandre, outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, ó, então, assim, ó, em virtude de a gente ter que preparar a sala entre um atendimento e outro, então é bom que tenha um intervalo entre um atendimento e outro, de pelo menos uma meia hora, né? E Uhum. nesse intervalo que a gente vai fazer a higienização, vai se preparar, se for o caso, vai trocar a máscara, enfim, né? Vai umedecer o pano da entrada novamente, enfim. Tu acha que é importante no percurso ali onde o cliente caminhou e onde o próprio terapeuta caminhou, tu acha que é importante passar também um pano úmido com água sanitária entre um atendimento e outro ou não há necessidade? É sempre bom você conseguir, né, fazer essa higienização. Então, se você tiver com esse tempo de fazer a higienização também do hall de entrada ou do corredor, é melhor. Porque aí você evita também que algum paciente que esteja entrando depois carregue alguma coisa. Ou, por exemplo, o paciente acabou de chegar, ele ainda não fez a higienização do pé dele. Ele está pisando ali naquele corredor. Aí o outro paciente que vai estar saindo de dentro da sala, vai acabar pisando onde o paciente que acabou de chegar pisou. Então, Sim, nesse meio tempo, ele pode acabar carregando alguma coisa, né, para casa do outro paciente. Sim, sim. perfeito. E aí, voltando para a questão de atendimento de criança, né? No atendimento de criança, a gente usa vários recursos. Usa brinquedos, usa jogos, lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever, tudo isso, sim, que é o processo terapêutico ali com a criança. Eu preciso higienizar todos esses materiais que a criança tocar sempre que acabar o atendimento? Ou assim, Sim. porque eu estou pensando no caso assim, quando a criança chega, a primeira coisa que faz é passar o álcool nas mãos. Eu já tenho ali disponível também. Às vezes ela já vai com aqueles vidrinhos de bichinho assim, com álcool também. Então a Uhum. primeira coisa que faz é ela passar o álcool nas mãos. Eu passo o álcool nas mãos, já estamos de máscaras e vamos brincar. Mesmo assim, eu Uhum. preciso higienizar todos os recursos que ela tocar depois do atendimento. Precisa. Se existir a possibilidade também de, ao invés de você brincar com os brinquedos que você tem disponível no seu consultório, você conseguisse pedir para a criança trazer algum brinquedo da casa dela, seria até bom também. Porque aí você conversa com o responsável pela criança, pede para ele enviar um brinquedo higienizado já, aí chegando no consultório vocês lavam as mãos de vocês, brincam com o brinquedo dela, e aí depois ela leva de volta, né? Uhum, Porque entendi. às vezes o que acontece também é que você pode ter feito essa higienização no começo da consulta com a criança, só que ela vai acabar encostando a mão no rosto dela, né? Se até adulto encosta a mão sem querer, a criança vai encostar muito mais. E aí, às vezes, a gente nem percebe que ela encostou e ela pode ter o vírus, né? Porque muitos casos de crianças são assintomáticos, então ela vai ter sido infectada, mas ela não desenvolve sintoma. E aí você vai se contaminar com o vírus dessa criança, e aí você pode apresentar sintoma, né? E outra coisa, Alexandre, agora vocês falando sobre isso, assim, eu me lembrei de que um dos recursos também do atendimento infantil é por meio da expressão gráfica, do desenho, né?
E aí, assim, quanto tempo? Porque daí, assim, o desenho, tu vai guardar ele, né? Porque até para fazer o acompanhamento da criança, tu vai vendo a evolução também do desenho dela ao longo do processo psicoterápico. E aí, como é que a gente faria para guardar esse desenho da criança? Quanto tempo até não ter perigo de ter o vírus nele? Então, papel e papelão o vírus costuma viver no papel e no papelão um dia, 24 horas. Uhum. Então, eu faria o desenho com a criança, guardaria num saco plástico, aí você deixa esse saco plástico guardado por pelo menos 3 dias, porque em plástico é 3 dias, né? Mais ou menos o tempo de vida do vírus. E aí depois disso não tem problema. Uhum. Tá. Depois disso Então, você pode pegar o desenho, pode guardar no caderno que vocês fazem o acompanhamento ou em qualquer outro lugar. Mas deixar sempre o papel separado 24 horas. para descontaminar ali, morrer qualquer vírus que tiver e depois colocar no prontuário. Isso. Tá. Outra pergunta que mandaram pra gente aqui na caixinha de pergunta é assim, ó. Precisa usar óculos de proteção para o atendimento presencial? Não precisa. Esse tipo de material a gente tem que deixar para os médicos, enfermeiros, pesquisadores, porque a gente que está ali, tipo, em contato direto com o vírus, a gente não pode guardar óculos. A gente usa uma vez e aí tem que jogar fora depois. Então, se mais profissionais comprarem esse recurso, né, acaba acabando para quem está ali na linha de frente mesmo. Sim. Outra Então, coisa... não precisa. E higienizar sempre as mãos, né? E tentar evitar esse contato com o olho. Sim. E outra coisa, assim, Alexandre, principalmente aqui em Palmas, né? Essa época do ano, que é a época da seca, né? Que aqui é o verão chuvoso e o inverno seco, né? E aí a gente está no inverno, e o inverno ele é infernal aqui no Tocantins, né? De quente, né? E aí a questão do ar-condicionado aqui também no Tocantins, muitas vezes não é, né, uma questão de supérfluo, né? É uma questão de necessidade mesmo, assim, porque às vezes é muito difícil. E aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, porque todo mundo já sabe que o ideal é ficar com as janelas abertas, né? Não ficar confinado, tudo fechado com ar-condicionado. Aí eu queria que tu falasse duas coisas. Uma é por que a importância de ficar arejando a sala, ou seja, com as janelas abertas, e o que é que acontece se tu deixa tudo fechado? Tá. Então, o vírus costuma ficar de 40 minutos até 2 horas e meia, 3 horas em suspensão no ar, quando você espirra ou mesmo quando a gente está conversando, a gente solta algumas gotículas de água, né? Que sai por conta da fala e tudo mais. Então, vai ter um pouco de vírus em suspensão. Se você tiver com as janelas abertas e com as portas abertas, pode vir uma corrente de ar e levar isso embora. Se você ficar com tudo fechado, aquelas partículas de vírus que vão estar no ar vão ficar presas junto com você, dentro ali do espaço da clínica, né? E aí, isso pode contaminar um possível paciente que venha 1 hora e meia, 2 horas depois do paciente que estava contaminado. Então, você, sem querer, vai contaminar outras pessoas, né? Entendi. Por isso também... Diga. Por isso também que é importante evitar elevador. Se você conseguir usar a escada, é melhor também. O elevador ele é um espaço fechado com pouca circulação de ar. E quando você for usar o elevador, usa sempre só você. Tenta não usar junto com vizinhos, né? Eu sei que é chato, porque às vezes você vai falar assim, não, fica aí, vizinho. Mas você evita que uma pessoa contamine a outra. E fazendo isso também, né, Alexandre, tu não tá só te protegendo, tá protegendo o vizinho também, né? Sim. Quebra tá fazendo exercício físico, né? Já aproveita que não dá para sair muito na quarentena, não tem academia, faz exercício físico na escada.
Sim. Uma outra coisa que tu falou, Alexandre, assim, que tem algumas dúvidas em relação ao pessoal, o pessoal já perguntou isso para mim na rua, né? Em relação à rua, né, no caso. Mas assim, ó, então a gente vai estar com o consultório com as janelas abertas, né? E aí vamos supor que a pessoa espirre, né? O vírus ele vai, em algum momento, circulando o ar, ele vai sair, né? Agora, uma coisa, aí uma pessoa veio e me perguntou, tá, e se vier uma corrente de ar que venha bem na minha direção, existe a possibilidade do vírus entrar pelo meu olho? Porque eu vou estar de máscara, os olhos vão estar de fora, né? Existe se vem uma corrente de ar e o vírus vai pro meu olho e entra? Existe A isso? possibilidade é muito baixa. Para a gente ser infectado, a gente precisa de mais do que um vírus, né? Então, vou falar agora mais assim, voltado a dengue e febre amarela, que é o que eu tenho modelado no laboratório. Mas, por exemplo, para você fazer a infecção, deixar um camundongo doente, você precisa de pelo menos 100 vírus, né? Tipo, 100 indivíduos virais ali para te contaminar. Quando Sim. essa partícula viral tá no ar e tá, tipo, passando uma corrente que veio da rua, a probabilidade de ter 100 vírus ali é muito baixa. É mais Sim. fácil ter, tipo, só um pouquinho, mas também, não sei. Na rua, né, é mais fácil ele espalhar para outros lugares e não entrar dentro do seu consultório. Sim, sim. Uhum. Precisa de uma concentração maior, né? E como na rua é aberta, ele vai estar mais disperso. Isso Aham, mesmo. sim. Falando das máscaras, eu lembrei agora que semana passada a gente mora em Palmas, né, aqui no Tocantins, e é um dos estados que está com uma taxa de transmissão baixa ainda, né, comparada a outros estados. E desde a semana passada entrou ontem em vigor um decreto da prefeitura que é obrigatório agora o uso de máscara. Então saiu de casa tem que usar máscara, todo mundo. Inclusive para dirigir, né? Sim. Dentro do carro, para dirigir também tem que usar máscara, saiu. E se não estiver usando máscara, vai levar uma multa. Acho que isso é um baita incentivo para a galera cumprir esse procedimento de usar as máscaras, né? Sim, e é importante, mesmo não tendo tantos casos aí, é importante já ter essas medidas preventivas para evitar que os hospitais fiquem lotados, né? A gente tem o exemplo do Amazonas, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que infelizmente já estão assim com os hospitais super lotados e agora vão chegando as pessoas e às vezes os médicos têm que escolher se eles vão atender uma pessoa mais jovem em detrimento de uma pessoa mais velha, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir ter algumas medidas, como está sendo no estado de vocês, melhor. Uhum. Sim. Aqui, outra vantagem também que a gente vem conversando é que aqui, como ainda existem poucos casos, eles ainda conseguem fazer aquele mapeamento epidemiológico. Então, assim que vão confirmando o caso, eles já mapeiam ali de onde veio esse caso, qual região, falando agora especificamente de Palmas, né? De qual região de Palmas o caso veio, de onde essa pessoa possivelmente pegou, ela teve contato com o caso confirmado, ela teve uma viagem para o exterior, ela veio de outro estado, e quais as pessoas que essa pessoa entrou em contato. Então, eles já conseguem fazer esse mapeamento para tentar minimamente fazer um controle, vamos dizer assim, né, dos focos de transmissão. Só que começaram já a identificar as transmissões comunitárias. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é a transmissão comunitária, que o pessoal também me perguntou isso essa semana passada. Tá, então, quando a gente começa uma epidemia, né, a gente vai ter casos pontuais de pessoas que vieram de outras regiões que já têm a transmissão comunitária. Então, esses casos, a gente consegue saber certinho de quem que veio e onde essa pessoa estava, faz quantos dias que ela voltou dessa viagem dela. E é muito mais fácil de você controlar, porque aí você consegue, por exemplo, isolar ela e a família dela. Então, aí você evita uma transmissão comunitária, né? Quando chega nesse nível de transmissão comunitária, significa que você não consegue mais saber quem passou a doença para quem. Então, são esses casos que às vezes as pessoas pegaram em transporte público, no mercado, por contato em aglomerações,
Então, a transmissão comunitária é quando você não consegue mais fazer um mapeamento, né, fazer esse registro de quem passou para quem. E aí que a coisa começa a ficar mais complicada, né? Porque aí você tem vários casos que são assintomáticos, então vão ter pessoas no meio desse caminho do vírus que não vão apresentar os sintomas, e aí elas sem querer vão passar para outras pessoas, e é muito difícil quando chega nesse ponto, né? Em São Paulo, os casos começaram em fevereiro, logo depois do carnaval, então a gente ainda conseguia mapear quem passava para quem. Depois disso, não, virou transmissão comunitária, agora todo mundo está em risco, né? Alexandre, outra coisa que eu ia te perguntar, que os pacientes perguntam também, assim, eu queria ver contigo, existe alguma evidência em relação à temperatura e a capacidade de transmissão ou de sobrevivência do vírus? Porque o pessoal tem falado também muito isso, assim, como aqui no Tocantins é muito quente, não tem perigo, né? E vem os pacientes, inclusive, falam isso, assim, né? O que é que se tem de evidência em relação a isso? Então, muita coisa que a gente sabe sobre esse vírus, ou pelo menos a gente meio que hipotetiza sobre ele, a gente faz estudo de outros coronavírus, né? Os coronavírus são uma família de vírus, então a gente tem coronavírus de vários animais diferentes, que não são o coronavírus humano. Sim. E em coronavírus humano, a gente tem 3 que são os principais que causaram surtos de doenças, né? Ao longo da história. Então, a gente teve SARS, que foi um coronavírus que aconteceu na Ásia, de 2002 a 2003. E aí, a gente teve um outro surto em 2010 de uma doença que chama MERS. MERS é uma doença que aconteceu no Oriente Médio, em climas quentes. Então, falar assim, coronavírus não é transmitido em clima quente, é mentira, né? A MERS está aí para provar que eles conseguem fazer essa disseminação. Mas por que no frio eles conseguem também se espalhar muito bem? Porque no frio a gente inevitavelmente vai começar a ter mais coriza, vai ter olhos que lacrimejam mais, então as pessoas vão passar mais a mão nessas regiões que são as regiões que acontecem a transmissão, né, e a infecção das pessoas. Mas isso não significa que regiões quentes não vão ter transmissão de vírus. Para esse coronavírus que transmite a Covid-19, a gente tem visto que ele consegue se espalhar bem tanto em climas temperados quanto em climas tropicais. Sim, agora tô falando isso aí da questão do frio, né? Da coriza. Eu fiquei pensando também que no frio as pessoas ficam mais em lugares fechados também, né, Alexandre? E elas se agrupam mais também, né? E a gente volta na questão do porquê que é importante deixar a janela aberta. Porque no frio a gente fecha assim, né, a janela, porque fala assim, não, vamos deixar o calor aqui dentro. Aí você deixa o calor e deixa um monte de partícula viral ali dentro junto com você. Sim. É que a gente brinca que já saiu até meme assim, porque aqui é muito calor. É como o Jota falou, a gente tem o calor seco e o calor úmido, mas é o ano inteiro calor. Então, se mal a gente sobrevive ao calor, como é que o vírus iria sobreviver? Sim. Eles estão dando uma aula de sobrevivência aí pra gente. E aquele ponto, né, o vírus precisa ficar em temperaturas de mais de 60 graus. E pelo menos eu acho que aí não faz mais de 60. Olha, setembro vem aí, hein? Não sei. Sim. Outra coisa, Alexandre, assim, a gente... não voltando, porque a gente estava no mesmo assunto, assim, mas, por exemplo, a gente estava falando aqui nos atendimentos de consultório, né, os atendimentos que são urgentes ou que as pessoas não se adaptaram ao online ou tem uma necessidade muito grande que a gente vai precisar fazer presencial, né? Agora, eu queria que tu falasse um pouco que orientações ou que cuidados para diminuir o risco a gente pode ter no caso de um atendimento domiciliar. Então, às vezes, a pessoa não pode se locomover e a gente precisa ir até a casa da pessoa, né? Que cuidados seriam importantes nesse tipo de atendimento? E outra questão também que eu fiquei pensando agora é assim, que tem profissionais que estão, no caso, trabalhando em hospitais, enfim,
e que estão fazendo o atendimento psicológico de pessoas confirmadas com coronavírus, né? E aí, que orientações tu daria também para essas pessoas, assim, né? Que para esses psicólogos ou esses profissionais da saúde que fazem esse atendimento para pessoas que estão infectadas, né? Então, primeiro o da visita domiciliar, né? O do atendimento domiciliar, e depois para os profissionais que estão fazendo atendimento das pessoas que estão comprovadamente infectadas. Tá. Então, quando você... Mesmo assim, agora uma dica para todas as casas, mesmo a de vocês, né? Sempre tem um espaço que a gente vai chamar de espaço contaminado. Então, a hora que você entrar na sua casa, você entra, já tira o sapato ali na porta, aí deixa a chave do carro, deixa a chave de casa, tudo nesse espaço contaminado. Você já sai, vai direto para o banheiro, toma um banho ali. Quando você vai fazer esse atendimento domiciliar, o melhor, né, seria que você não entrasse tanto na casa das pessoas, para você evitar de você espalhar o vírus que você pode ter encontrado na rua, na casa dessa pessoa, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer esse atendimento, sei lá, na sala. Às vezes você vai ter um canto mais para dentro de casa, mas o melhor mesmo seria você conseguir atender no começo da casa da pessoa e sempre recomendar que essa pessoa faça higienização depois que você sair. Parece chato, né? Falar assim, limpa depois que eu sair, porque, sei lá, vai parecer que você é sujo, mas não é. Quer dizer, até que você talvez esteja sujo com coronavírus, mas não é indelicado, né? É uma questão de segurança, tanto para você, então também pedir para ela, se der para ela limpar aquele espaço antes de você chegar, dar uma limpada, e depois, quando você sair, também acontecer essa higienização. Perfeito. E agora, falando sobre as pessoas que atendem em hospitais, né? Aí elas seguem aquele protocolo que eu falei sobre usar os materiais descartáveis e também seguir as orientações do próprio hospital. Alguns hospitais vão ter regras diferentes dos outros, então alguns vão optar por usar o face shield, né? Que é aquela viseira. Alguns vão falar para você usar o óculos e uma máscara. Então, cada hospital talvez tenha uma peculiaridade. Então, seguir sempre também as orientações. E se você conseguir, é muito difícil, né? Mas tentar evitar o contato de você, na hora que você chega do hospital, com pessoas da sua casa. Porque, às vezes, você pode estar trazendo alguma coisa de fora para dentro da sua casa, né? Em alguns países, estão sendo ofertados quartos de hotéis para pessoas que fazem atendimentos em hospitais, justamente para elas ficarem nessa quarentena isoladas, né? Para não terem contato com outras pessoas. Sim. Mas aí também, se você não conseguir isso, se você estiver na sua casa tiver mais 3 pessoas, 4 pessoas, chega na casa, já tira ali a roupa, tira o sapato, entra pro banho, lava sua roupa, separado também. Eu costumo sempre lavar separado. Eu moro com o meu namorado e aí eu lavo minhas roupas separado das roupas dele, porque eu venho da rua e ele tá aqui em quarentena, né? Então, tomar esses cuidados de higienização. Sim. Certo. E Alexandre, então, assim, ó, o que a gente... Só para quem foi entrando agora, assim, então, o que a gente tem nessa conversa contigo sobre os cuidados que a gente pode ter no atendimento de pessoas no consultório ou domiciliar, né? Uma das coisas principais, então, que eu percebi, assim, é a gente orientar as pessoas em relação a algumas coisas. Então, orientar os pacientes ao uso de máscara, orientar os pacientes para que não cheguem muito antes do seu atendimento, orientar os pacientes que vai ter um intervalo entre um atendimento e outro para a higienização da sala, até para a pessoa se sentir mais segura também, ela saber que está sendo feito, né? Orientar a pessoa que ela informe, né, caso ela esteja sentindo algum sintoma que possa vir a ser, né, de uma infecção pelo vírus. Então, assim, esse conjunto de orientações pré-atendimento, né, para que a pessoa, né, orientar a questão do sapato também,
que ou a pessoa venha com um sapato aberto, ou um chinelo, ou uma sandália, ou um sapato com uma sola lisa que facilite a limpeza na hora de entrar no consultório, né? Então, todas essas orientações são orientações importantes para esse atendimento, né? Uhum. Outra coisa também, agora que você estava falando dessas recomendações, eu lembrei, se a pessoa tiver alguém contaminado dentro do núcleo familiar dela, ela infelizmente vai ter que ficar em quarentena durante os 14 dias recomendados pela OMS, né? Porque às vezes ela ainda tá no período de incubação do vírus, ou às vezes ela tem um quadro assintomático. Então, se ela estiver morando com alguém que tenha coronavírus, o melhor é dar um tempinho. E também depois, ou se ela descobrir depois do atendimento que ela teve coronavírus, ou alguém do núcleo familiar dela teve o coronavírus, avisar vocês, para vocês, né, ficarem cientes. Sim, e também, se for o caso, para remarcar ou tentar fazer o atendimento online, né? Sim. E aí, então, Alexandre, essas seriam as orientações prévias ao atendimento, né? Aí, em relação ao atendimento, né? Então, assim, quando a pessoa chegar, ela ou vai tirar o sapato e deixar do lado de fora, ou ela vai limpar os pés no pano úmido com água sanitária, né? E já na entrada também, ela já vai higienizar as mãos com álcool gel, né? Ela vai estar usando a máscara que ela veio de casa, ou caso ela tenha esquecido, a gente tem a sobressalente que a gente vai fornecer para ela, né? E que daí de preferência não é de tecido, né? Que é descartável mesmo, para a gente poder descartar também. Aí, isso no caso do assento, né? Onde a pessoa vai ficar. E a gente vai ter higienizado ele ou com álcool, ou com água sanitária diluída, né? A gente vai ter evitado mantas, almofadas e tapete, a gente retira, né, para facilitar a higiene. E aí, depois que a gente teve o atendimento, a gente vai deixar também um álcool gel ao lado, na mesa ao lado do assento da pessoa, caso ela queira higienizar em algum momento também as mãos. Aí, quando a pessoa sair, a gente faz todo esse processo novamente, que é passar um pano no chão, umedecer o pano que vai ficar ali para a pessoa limpar os pés, limpar o assento onde a pessoa ficou, e de preferência esse assento, se a gente puder colocar uma capa de plástico ou então um tecido impermeável para facilitar a higienização, melhor. Se não, a gente vai borrifar o álcool, borrifar a solução com água sanitária, né? A gente vai limpar, caso o paciente tenha tomado uma água, ou tenha tomado um chá, alguma coisa, a gente já vai lavar e limpar isso também, né? As maçanetas da porta, passar o pano com água sanitária no chão, se tiver a sala de espera também é a mesma coisa, e aí podemos já ir para o outro atendimento. Tu lembra de mais alguma coisa que tu acha importante? Então, eu lembrei um negócio agora, só que pessoas que têm barba e bigode, o melhor é aparar um pouquinho. Eu tava vendo o seu bigode, eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar. Bem lembrado. Eu tinha, antes de começar essa pandemia... Mulher, cabelo preso. E por quê, cabelo preso. Alexandre? Me explica por quê, assim, qual é o... Então, a máscara, ela não vai vedar direito se você tiver bigode ou barba, principalmente se eles forem muito grandes. Então, se você tiver aquelas pessoas que têm barba bem grande aqui assim, bigode, você vai colocar a máscara, só que vai ter circulação de ar. Entendi. Porque Então, vai não ficar vai um adiantar. espaço ali, né, da máscara. É verdade. Eu tinha um bigodão, assim, desses mustache mexicano. E aí eu fui começar a trabalhar com coronavírus. O pessoal olhou para mim e falou: vai ter que tirar. Anos e anos ali. Cultivando o negocinho para fazer o contorno, Aí eu falei, tudo bem. Eu tenho buscado sempre fazer quando eu vou atender, sempre com cabelo preso. Não vou com cabelo solto. Sempre com o cabelo preso. Até para ser mais fácil de você conseguir tomar banho depois, né? Ter uma higiene maior, sempre com o cabelo preso. Sim, sim. A Jussiara fez uma pergunta aqui em cima.
entre os atendimentos, o psicólogo pode tirar a máscara e colocar a mesma, ou é melhor permanecer sempre com ela? Para fazer toda essa higienização e tudo sempre com a máscara, eu posso tirar? É melhor você continuar com a máscara. Porque aí você evita de respirar, né, e soltar partículas no ambiente que o paciente vai encostar. Às vezes você vai limpar ali o corredor e aí você, sei lá, você tem rinite, você vai espirrar sem querer. Ou você vai conversar alguma coisa, ligar no celular, mandar mensagem por áudio, você vai soltar partículas naquele ambiente. Então, o melhor é continuar sempre com a máscara. Sim, sim. E evitar tocar na máscara, no meio da máscara, né? Sempre tocar, pegar a máscara e colocar pelos lados. Sim. Inclusive, se você tiver a máscara e quiser fazer um tutorial eu trouxe aqui. Fiquem ligados, tutorial exclusivo ao vivo. Ó, máscara, coloca aqui, prende aqui, puxa aqui. É isso. Certo. Não pode fazer assim, ó. Porque você tá encostando no meio, né? E também, se você usou a máscara nessa posição, essa parte de baixo aqui vai ter encostado no seu pescoço. Você não pode virar ela. Sim. Da mesma forma, você também não pode usar esse lado e aí você virar e usar o lado de fora. Porque esse lado aqui vai começar a acumular um monte de poeira, um monte de material particulado. Se você colocar ele aqui, você vai estar aspirando todo esse material que estava no ambiente externo. Vai estar concentrado ali, né? Vai estar tudo concentrado ali. Você fez todo o trabalho para prevenir, você vai lá e vai inalar direto. Sim. Então, eu acho que já foram todas as perguntas aqui, pelo menos o que o pessoal tinha mandado. Nosso tempo também já está acabando, começa a dar aquele tempozinho ali cronometrado, eu começo a dar um negócio assim. Ale, então assim, ó, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, você esclareceu as nossas dúvidas aqui, a tua disponibilidade. E mais uma vez agradecer o trabalho que você tem feito aí no laboratório, junto com outros cientistas, né? Que bom que nós temos cientistas como vocês aí para trabalhar. A gente tem uma hora para fazer essa despedida. Pode estar. Eu nunca consigo fazer essa despedida no tempo hábil, não é possível. Sim. Bom, então, Alexandre, olha só. A gente queria mais uma vez, cara, te agradecer, parabenizar aí o trabalho que tu vem desenvolvendo. Eu acho que mais do que nunca, né, é fundamental a gente incentivar, valorizar a ciência aqui no Brasil, os cientistas, as universidades públicas, né, cara, porque é por meio da ciência que a gente vai melhorar, né, a nossa qualidade de vida. Né, por meio das evidências científicas, enfim. E no momento como esse, né, cara, mais do que nunca, né, a gente precisa muito dos pesquisadores e de incentivo e grana, né, cara? Porque pesquisar é dinheiro, né, cara? E não é gasto, é investimento, né, cara? Porque isso tem um retorno para a sociedade também. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez, te agradecer a disponibilidade e te dizer que a gente também está à disposição aí. Se vocês tiverem alguma atividade que a gente possa fazer por live ou por vídeo, alguma coisa que possa contribuir também para o trabalho de vocês, a gente também está à disposição. Obrigado, gente. Vamos lembrar, né, que toda pesquisa que a gente faz aqui no Brasil é de universidade pública, são de órgãos públicos, né? O CNPq, por mais que não seja uma universidade pública, ele é uma organização pública. E a gente precisa nesse momento da ciência. Infelizmente, não tem outro jeito. E também, se eu não tivesse uma bolsa da CAPES, do CNPq, eu não estaria no mestrado e eu não conseguiria estar ajudando, né? E o meu papel de cientista é esse, né? De alguma forma, trazer um retorno para a sociedade, né? E nesse momento está bem evidente isso. Sim. Eu queria agradecer vocês também pelo espaço que vocês me deram aqui.
agradecer em nome da Mandacaru pela live que a gente já fez, né? Acho que 2 semanas atrás, com o Tom e com a Jasmine. E é isso. Muito obrigado. Ah, lembrando, eu sempre deixo um saiba mais. Se vocês precisarem discutir mais coisas ou quiserem saber mais, né? Tem o blogs da Unicamp, então textos que o pessoal está fazendo sobre coronavírus, e todos eles são verificados por pesquisadores qualificados e sempre tentando combater as fake news, né? A própria Mandacaru Ciência também tem espaço de divulgação científica que a gente tem feito agora voltado ao coronavírus. E o LEV Unicamp, LEVE _ Unicamp, é o laboratório da Unicamp que está dando as pesquisas com o coronavírus aqui. E também tem o perfil, quem quiser mandar mensagem lá pode mandar. Certo. Depois me manda o nome desses perfis que você falou, da Unicamp e do... Esse último que você falou, LEVE. Isso. Me manda ali que eu coloco ali nos nossos stories, coloco num post para quem quiser saber mais também. E aqui na nossa bio eu vou estar colocando um manualzinho com essas orientações que a gente conversou aqui e com outras também que puderem surgir para os profissionais da psicologia e outros profissionais também que se beneficiarem dessas orientações. O que eu tinha pensado também até, enfim, aí depois a gente vê contigo também, Ale, mas assim, de fazer um videozinho, uma chamada que tem esse checklist que a gente chegou à conclusão agora, conversando contigo, a gente fez um checklist, né? O que é importante para diminuir o risco, né? E aí, então, acho que de repente fazer o manualzinho, mas também fazer um vídeo, né? Rápido, que fale todo esse checklist. Aí depois a gente vai te mandar para tu fazer a verificação se está tudo certo. Beleza. Fechou. Ale, muito obrigada mais uma vez, que você tenha uma excelente semana aí, bom trabalho também lá no laboratório, nas suas pesquisas, e mais uma vez faço das palavras do Jonathan a minha, a gente também está à disposição no que a gente puder contribuir. E obrigada mais uma vez a Mandacaru, que essa parceria a gente tem que fazer um cartãozinho de fidelidade que está dando muito certo. Sim. Bom, obrigado, gente. Obrigada, pessoal. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente aí, o pessoal da Mandacaru, o pessoal aqui da página do Devir e outras pessoas que não conheciam e foram chegando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijão, Alexandre. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.